muitas pessoas me procuram perguntando como podem ajudar as suas igrejas. Como podem ajudar a cuidar, especialmente dos ministérios de jovens. Porque todas as vezes que eu estou falando aqui, eu estou falando a partir da minha própria experiência. Eu sou uma pessoa envolvida com o Ministério de Jovens, Ministério de Música, Ministérios Criativos da igreja, Serviço de Adolescentes, etc, etc. E aí a resposta que eu deveria dar, e eu acho que eu nem sempre dou, e tenho reconsiderado essa minha resposta, é que se você quer ajudar a sua igreja, você deve cuidar de você. Soa um pouco antagônico e um pouco diferente de tudo que eu falo aqui, porque eu sempre falo de sacrifício, de entrega, de doação, de serviço mesmo. É como eu acredito que a igreja deve ser vivida, especialmente se você é alguém que ocupa ou almeja ocupar uma posição de liderança dentro da igreja. Se você lidera qualquer coisa dentro de qualquer configuração, de qualquer comunidade de fé, você tem que estar preparado para dar os seus ombros para o serviço e saber que você vai carregar peso, mais peso do que outras pessoas. Não se engane, o serviço de igreja não é glamour, o verdadeiro serviço de igreja não é bonito, não é limpo e não é recompensador num primeiro momento. A maior parte das vezes a gente vai ter recompensa do nosso trabalho cristão ao longo da caminhada, mas exige muita demanda, exige muito sacrifício, noites sem dormir, preocupando com pessoas que simplesmente não ligam para o que você fala. Você vai ter que ver pessoas indo embora por causa das atitudes dos outros. Você faz o possível para que as pessoas permaneçam unidas, mas outras pessoas não se preocupam com isso. São ofensivas, são grosseiras, são ignorantes, são carnais. E aí você está perdendo amigos e está perdendo pessoas ao longo da caminhada por causa de culpa dos outros. Você vai ver adolescentes da sua igreja se perdendo por causa da incoerência dos pais. Você vai ver um monte de coisas acontecendo e você vai falar assim, eu já tô dando tudo, e aí, como é que eu faço? Muitas vezes não tem como. A primeira coisa que você tem que aprender nessa jornada de autocuidado cristão é que você não resolve todos os problemas. E não foi pedido para você, em nenhum lugar da Escritura, ser um novo Messias. Jesus não tem interesse que você tente substituí-lo na carreira redentiva. Que você tente substituí-lo na carreira de escolha. Essa é uma atribuição do Pai. É o Pai quem escolhe as pessoas. Jesus não quer que você o substitua como base e fundamento da igreja, porque ele é o único alicerce. A sua tarefa é edificar sobre aquilo que ele fez. Então, há alguns momentos que você vai ter que lutar contra as suas próprias expectativas, contra a necessidade que você tem de controlar os resultados. Isso é um bom jeito de começar a cuidar de você mesmo. Vocês lembram lá no começo do ano, quando eu voltei a publicar aqui, eu voltei falando sobre 8 chaves para uma vida excelente. E eu sei que foi surpreendente para algumas pessoas, porque essa frase, 8 chaves para uma vida excelente, soa muito coachy, soa muito... E eu tenho certeza que essa frase soa assim, porque soa assim para mim também. A verdade é que eu tinha 8 assuntos para abordar, 8 questões que eu queria colocar, que eram ajudas imediatas para pessoas que queriam se tornar líderes. Se você quer se tornar líder e você não consegue perceber um outro estilo de vida menor do que a excelência para você mesmo, e essa é uma realidade, algumas pessoas não se satisfazem com o simples, o corriqueiro, o normal, elas querem o tudo. O que é que você quer? Eu quero o tudo. Quem é que você quer ajudar? Todas as pessoas. Quem é que você quer socorrer? Todos os perdidos. Quem é que você quer evangelizar? Todos que estiverem ao meu alcance. Pessoas que não se satisfazem com um estilo de vida menor do que o tudo que estiver ao alcance, são pessoas que buscam excelência. Não tem nada errado em ser assim. Não tem nada errado em, no seu coração, desejar servir da melhor maneira possível. E aí, para ajudar essas pessoas, eu escrevi esses 8 pontos. Esses 8 pontos são para uma vida excelente, mas eu já começo pontuando que excelência é fazer tudo que pode com tudo que tem.
Excelência não é o estilo de vida compatível com o que é ensinado nessa ideia humanista de evangelho. Não, excelência se encaixa em você amar a Deus com todo o seu coração, alma, força, entendimento e amar o próximo como a si mesmo. O caminho da excelência, que é o que eu estou descrevendo ali, é amar a Deus sobre todas as coisas como uma prioridade. Mas quando a gente quer amar a Deus, a gente percebe que há alguns entraves no nosso caráter. Como solucionar esses entraves de maneira prática para a gente seguir em frente? Talvez essas 8 chaves ajudem. E muitos líderes negligenciam uma questão importantíssima se a intenção é inspirar as pessoas. Se a intenção é cuidar das pessoas, se a intenção é ajudar as pessoas. Nós negligenciamos o autocuidado. Nós negligenciamos a manutenção da maior ferramenta que nós temos para servir a Deus, que é a nossa vida, o nosso coração. A gente não sabe priorizar bem as coisas. É paradoxal, né? É muito estranho, porque se a gente quer amar as pessoas, a gente precisa ficar vivo e funcional o máximo de tempo possível. Então, sem cuidar de você mesmo, você não atinge isso. Eu não quero falar aqui de cuidado físico porque eu seria incoerente. Cuidado com a minha saúde porque eu seria incoerente. Minha esposa tem tentado me fazer entender o quão importante isso é. E eu entendo, embora eu esteja errando nas escolhas que faço. E conscientemente estou adiando certas coisas que são fundamentais para que eu viva bem. Eu consigo perceber os efeitos que a falta de cuidado com a saúde causam na minha produtividade, causam na minha sanidade também. Se eu falasse para vocês aqui, façam exercícios e comam melhor e não passem 12 horas na frente de um computador, eu estaria mentindo, eu estaria sendo incoerente. Eu vou pular essa parte para não ser acusado de incoerência por aquelas pessoas que me conhecem de perto. Mas existe um ponto muito importante que você precisa perceber e que é bíblico. Na verdade, todo autocuidado é bíblico. A base para as 8 chaves e a base para o entendimento de autocuidado que eu quero trazer para você é puramente bíblico. Eu queria ler para vocês 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Eu vou ler na NAA. Eu queria que vocês acompanhassem, tá bom? Ou ouçam bem, se vocês não podem abrir a Bíblia, ouçam bem. Mas se você abrir a sua Bíblia, isso vai estar escrito exatamente desse jeito lá. Exortação à fidelidade no ministério. É o subtítulo que a Nova Almeida Atualizada nos propõe. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Do que Paulo está falando aqui? De uma série de questões relacionadas ao fim dos tempos, apostasia da fé, ensinos enganadores, e ele está falando para Timóteo cuidar da doutrina que ele ensina, certo? E aí, quando Timóteo cuida da doutrina que ele ensina, Paulo fala, se você expuser essas coisas que eu estou falando para você, aos irmãos, você vai ser um bom servo de Cristo, um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Então, não seja alguém que acredita em historinha, mas exercite-se pessoalmente na piedade. Paulo está falando aqui de uma vida devota ao Evangelho. Seja menos focado e rejeite as historinhas, as fábulazinhas, e ele vai falar de fábulas de velhas caducas. Talvez isso tenha muito a ver com os estudos de filosofia e mitologia e etc., que eram comuns no ambiente de Éfeso, a cidade onde Timóteo estava seguindo. E quando Paulo fala de exercitar especialmente na piedade, ele está falando do seguinte, ele vai descrever. Pois o exercício físico tem algum valor. Durante muito tempo as traduções da Bíblia colocaram para a gente que o exercício físico não era proveitoso. A verdade é que ele é proveitoso e Paulo está falando, na melhor tradução, é que sim, ele é proveitoso, mas ele tem pouco proveito se comparado com a piedade. Porque ele fala que a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e da que há de vir. O exercício físico tem a promessa de uma boa vida agora.
a piedade tem a promessa de uma boa vida agora e na que há de vir. Paulo não está falando para você não se exercitar fisicamente. Paulo está falando para você priorizar a piedade. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Diversas vezes eu falei, nos vídeos recentes, sobre onde está a esperança do nosso coração. Certo? A nossa esperança é que nós somos recompensados por trabalharmos e nos esforçarmos no Evangelho. E Deus é a esperança que nós temos, porque nós cremos nele. Então, eu me exercito pessoalmente na piedade, na busca das coisas que aumentam a minha fé, porque a minha esperança está em Deus. Fé, amor e esperança relacionados. Se você não sabe do que eu estou falando, assista o vídeo que está aqui no card. É desse lado, produção? Ou é desse lado? Não sei. Aí Paulo continua falando para Timóteo, ordene essas coisas e ensine-as. Então, você que busca ser líder, precisa ordenar que as pessoas se exercitem na piedade e que elas coloquem a esperança em Deus. Você precisa ensinar que as pessoas façam isso. Ordenar e ensinar é muito engraçado, né? Esse paralelo que Paulo coloca. Ordenar é dar uma direção. Ensinar é mostrar como chegar lá. Então, seja alguém que se exercita pessoalmente na piedade e ordene as pessoas que façam isso, mas também mostre para elas como fazer. Não é uma questão de você ser frio em ordenar sem ser capaz de demonstrar como fazer. Ninguém o despreze por você ser jovem. Como é difícil você controlar o desprezo das pessoas a seu respeito. De que maneira que você pode controlar a impressão que as pessoas têm sobre você? Paulo ensina. Seja um exemplo para os fiéis. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. A conduta coerente que Paulo está ensinando Timóteo a ter é uma conduta que vai falar por si só. Se você faz as coisas que você prega, se você pratica as coisas que você ensina, dificilmente você será desprezado. Talvez as pessoas intencionalmente se oponham a você. Talvez as pessoas não suportem a fidelidade do seu ministério e queiram, portanto, te destruir. Mas acredita em mim, isso não é tão fácil de acontecer. O que vai acontecer é que você vai se tornar alguém inspirador por ser coerente, por haver uma coerência entre o que você fala e o que você faz. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Paulo elenca essas coisas. O que você diz, o que você faz, coerente com o que você diz, o amor que você demonstra, a fé que você demonstra e fazer essas coisas com pureza. Pureza na mentalidade que Paulo ensina não é só uma pureza de cunho moral, é uma pureza de intenção. É muito mais uma pureza de intenção que resulta em pureza moral. Mas o objetivo não é ser puro, casto sexualmente ou no relacionamento com as pessoas de maneiras... Não, e isso também, mas a origem dessa pureza é a pureza de intenção. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do ministério. Dedique-se à leitura pública das Escrituras. O que eu vou ensinar para a minha comunidade de fé? A Escritura. Eu vou ler a Bíblia para as pessoas. Isso é uma coisa muito faltosa na vida da maior parte dos líderes. Eles não leem a Bíblia para as pessoas. Eles querem ensinar sobre a Bíblia, mas não leem os textos para as pessoas. O melhor jeito de você ensinar sobre a Bíblia é que você dando às pessoas as chaves interpretativas para que elas sejam capazes de entender a Escritura por si só. E você faz isso lendo a Bíblia na frente das pessoas e explicando o que a Bíblia diz. Mensagens expositivas.
que ensinam as pessoas a entender o texto bíblico são muito produtivas para o crescimento do corpo, para o crescimento da igreja. Essas são mensagens que deveriam ser as prioritárias no nosso ensino, especialmente dos mais novos na fé. Tudo bem, há algum momento da fé cristã em que você vai ter que atuar tematicamente. Há assuntos para abordar tematicamente. Não há problema. Desde que os seus temas sejam desenvolvidos em cima de exposições. E você tenha textos bíblicos que apoiam o que você ensina. Mas mais do que apoiar, o seu ensinamento daquele tema parte do entendimento da Escritura. Então, você começa do texto e do texto bíblico você parte para o tema. Você também deve se dedicar à exortação das pessoas. Quando você as lidera, você precisa corrigir os erros. Você precisa exortar. Como que você faz isso? Palavra, conduta, amor, fé e pureza. Se você é um testemunho daquelas coisas que você quer ensinar, as pessoas recebem o que você vai falar. Se você as ama, se você demonstra fé, se você é puro de intenções, se a sua palavra e a sua conduta são coerentes, dificilmente você vai ser rejeitado na hora de ensinar alguém. E se essa pessoa te rejeita, é porque ela deliberadamente escolheu ir contrária ao evangelho. Porque se você está fazendo o que a palavra diz aqui, é muito claro que você vai ser autoridade, você vai ter a autoridade necessária para exortar alguém. Dedique-se a ensinar. Gaste a maior parte do seu tempo ensinando as pessoas. Não pense que elas sabem as coisas. Elas estão ali para aprender com você. Quer fazer a diferença na sua comunidade? Dedique-se a ensinar as pessoas. Mas eu estou lidando com um monte de jovens que já sabem um tanto sobre a Escritura e tem muita mensagem na igreja, tem muita mensagem na internet, eles têm muitos livros. Cara, não caia na tentação de achar que as pessoas já sabem. Elas não sabem. E mesmo quando elas sabem, elas precisam ser lembradas. Jesus repetiu muitas vezes a mesma mensagem. Os apóstolos repetiam muitas vezes a mesma mensagem. E a gente está aprendendo a Escritura há mais de 2000 anos e parece que a gente ainda não entendeu tudo. Não tem problema repetir. Repita o ensino. Dedique-se a ensinar. Não seja negligente no ensino. Aí você fala assim: cara, eu não sei ensinar. Segue isso que eu estou falando aqui. Não porque eu estou falando, mas porque a Escritura diz. Leia a Bíblia para as pessoas e explique o que o texto quer dizer. Às vezes você fala assim: cara, me falta o grego bíblico, me faltam as ferramentas de exegese e as ferramentas da homilética, da hermenêutica, da terapêutica, da zica, do bagulho. Cara, tudo bem, essas ferramentas são importantíssimas, são fundamentais se você puder estudar. Se você puder se dedicar ao estudo formal, teórico, estudar teologia efetivamente, em primeiro lugar, entenda onde você está estudando isso, porque há pessoas que ensinam teologia por um viés que o objetivo é deformar a sua fé. Estudos de ciência da religião, por exemplo, podem até ser úteis para entender contextos e cultura, mas eles não formam muito bem o seu coração. Pelo contrário, eles tendem a deformar a fé cristã por causa da chave interpretativa. A chave interpretativa de algumas escolas de teologia é uma chave que não partilha da mesma fé. Sabe, quando você vai ler alguma coisa e você precisa de óculos, ou sua vista está deformada, você tem que usar os óculos corretos. Eu, por exemplo, sou míope em um dos olhos e tenho astigmatismo no outro. Eu não sei qual é qual. Acho que esse aqui é míope e esse aqui tem astigmatismo. Se eu usar as lentes invertidas, eu não vou enxergar direito. Então, para ler, eu preciso dos meus óculos. Para ter um relacionamento saudável com o meu ambiente por meio da visão, eu preciso dos meus óculos. A gente tem uma visão distorcida a respeito de Deus e a gente precisa dos óculos corretos para conseguir entender. Quem fornece a chave interpretativa correta para a Escritura é a própria Escritura. Mas muitas escolas não fazem isso. Elas partem de outros viés da filosofia, viés político, viés de enfim, uma série de questões. E você sabe do que eu estou falando. Então, apesar
de que hoje há bons cursos de teologia, um preço acessível para você fazer online. Vai te dar um bom início. Se você pode se dedicar, faça isso. Mas eu vou partir aqui da possibilidade de que você não pode de maneira alguma se dedicar a um estudo formal das Escrituras. Mesmo assim, a simples leitura dela, com o que o texto apresenta, sem você escavar profundamente o idioma original ou as conexões... Não, ali, a leitura do texto, a interpretação do texto, puro e simples. Só isso já tem tantas e infinitas lições, sem desprezar outras formas de ensinar, mas essa talvez seja a mais singela e mais honesta que você pode dar para as pessoas. E aqui vem uma palavra que conecta esse texto com o que eu comecei falando no vídeo. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Na condição de Timóteo, ele havia recebido uma ordenação. Havia pessoas que haviam efetivamente colocado as mãos nele e dito assim: você a partir de agora vai cuidar dessa igreja, essa é a sua função. Essa é uma conferência de autoridade. Em alguns casos isso não vai acontecer com você. E você tem que limpar o seu coração dessa expectativa, porque talvez o seu ministério nunca venha a ser reconhecido. Não tem nenhum problema. Não quer dizer que você não pode exercê-lo. Só quer dizer que se você não é negligente com o dom que há em você, em algum momento você se torna o cumprimento do que as Escrituras dizem. As Escrituras estão falando aqui que se você cuidar dessas coisas, você vai ajudar as pessoas. Você vai ser útil na sua congregação. Talvez você não tenha alcançado ainda um ministério reconhecido, mas você precisa começar por esses outros pontos. O reconhecimento das pessoas que te lideram vem quando o reconhecimento das pessoas que você lidera vem. Em que sentido? Talvez você não seja um líder formal, mas você é um líder reconhecido como tal por aqueles que você cuida. As pessoas que você cuida dão a você essa honra. Cara, você cuida de mim. Eu me importo com o que você diz. A partir do momento em que isso começa a acontecer, quem cuida de você, quem está acima de você, começa a entender a sua posição no ministério. Na igreja, a gente não cresce por conseguir influência de cima, a gente cresce por exercer influência abaixo. E em cima e abaixo é simplesmente por uma questão lógica, porque na verdade nós não estamos nunca acima dos irmãos e nem há irmãos acima de nós. No reino nós somos iguais, mas há aqueles que nos precedem em autoridade, aqueles que nos precedem em sabedoria, e eles efetivamente nos lideram. E se eles nos lideram, e se nós estamos liderando outros, é uma corrente saudável geracional que precisa ser exercida. As pessoas vão entender o seu ministério quando você aplicar essas coisas aqui. Então não seja negligente com o dom que há em você. Não seja uma pessoa que trata de qualquer forma e que não dá valor para o sentimento que há no seu coração de querer cuidar dos outros e de fazer diferença na vida das pessoas. Não seja negligente para com o dom que há em você. Não seja negligente. Medite nessas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem. Dedique-se a essas coisas. E Paulo termina falando: cuide de você mesmo. Se você não cuida de você, se você não se importa com tempo de comunhão com Deus, oração pessoal, se você não cuida da sua saúde mental, se você não cuida da sua saúde espiritual, se você não cuida do seu testemunho, se você não cuida da palavra saudável ensinada e aprendida, toda a vontade de servir que você tem, ela vai resultar em nada. Ela vai resultar em desperdício de energia. Cada um desses pontos aqui é uma chave de como você se tornar um líder
de verdade, que faça diferença de verdade na vida das pessoas. No Encontro Cais a gente tem um grupo de pessoas que exerce liderança não só dentro da nossa igreja, mas às vezes em outros contextos também. E aí fica esse desejo, né? Como que eu consigo me posicionar, me consolidar como líder a fim de ajudar as pessoas? Talvez Paulo tenha nos dito aqui, né? Eu falei demais já, meus vídeos têm ficado demasiado longos. Eu gostaria que eles fossem um pouco mais sucintos. Mas é porque há muita coisa queimando no meu coração. E eu não sei se eu tenho conseguido transmitir a vocês o sentimento que brota em mim e que urge em mim de formar pessoas criativas no reino e governadas pelo Senhor para exercer sua criatividade em função do reino. E assim elas se tornam líderes. Eu não sei se a criatividade é a chave, eu acho que o desejo de servir, o desejo de liderar para a glória de Deus, de pastorear o rebanho de Deus, eu acho que é a chave. Eu uso a criatividade como uma ferramenta. Eu uso a comunicação como uma ferramenta, mas talvez você não use. E mesmo assim esses princípios funcionam na sua vida. Cuide de você mesmo, cuide da doutrina. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se aqui. Tem um botão subscribe aqui embaixo, inscrever-se aqui embaixo. Você também pode curtir o meu vídeo. E essa atitude de curtir me ajuda muito, porque faz o YouTube entender que esse vídeo é importante para você e talvez seja importante para outras pessoas com um perfil parecido com o seu. Como é que ele identifica o seu perfil? Através dos vídeos que você assiste. Pessoas que assistem mais ou menos os mesmos vídeos que você vão ser informados de que esse canal existe e esse vídeo vai aparecer para elas como sugestão. Beleza? O curtir é muito importante. Se você não me segue ainda no Instagram, o endereço está aparecendo aí na sua tela, @DavidBMesquita. É David ou Davi? Nem minha mãe sabe. Esse é um ponto que me gera algumas crises de ansiedade às vezes. Qual é meu nome? Quem eu sou? Não me gera nada. Eu me apresento como Davi desde que a minha esposa me batizou assim. Nos vemos num próximo vídeo. Tchau.